Pessoal, aqui quem vos fala é o professor Alfredo. Nossa aula agora é sobre a segunda revolução industrial. Tá? Ela mais ou menos ocorre de 1830 a mais ou menos 1900. Tá? Quais são as áreas dessa segunda revolução industrial? A Europa, os Estados Unidos, Japão. Tá? Como é que se dá o processo dessa revolução? Bem, o processo dá o seguinte. A primeira revolução industrial praticamente foi na Inglaterra. Tá? A Inglaterra dominava um vasto mercado consumidor, que no fundo era quase todo mundo ocidentalizado. Né? Depois ainda vai para a Índia, para a China e assim por diante. Né? Só que outros países da Europa começaram também a ter suas indústrias. Né? Então teve um crescimento dos mercados, a expansão do capitalismo e o desenvolvimento de indústrias por toda a Europa, né? Que acabou sendo concorrência para os produtos ingleses. Então isso vai dar uma disputa de novos mercados. Tá? Basicamente, a América Latina já era mercado consumidor da Inglaterra, né, e também dos Estados Unidos. Tá? Então, como é que se dá o início? O início dá para a independência da Bélgica, em 1830. Né? A independência da Bélgica teve auxílio inglês, né, com claros interesses industriais e capitalistas atrás de tudo. Tiraram a Bélgica da mão da Holanda. Né? Como que Bélgica e Holanda ficaram juntas? Bélgica e Holanda ficaram juntas por causa do Congresso de Viena. Lembra? Nós temos uma aula sobre a Era Napoleônica e você lá vai ver o Congresso de Viena. Ele foi feito para reorganizar o mapa da Europa. Então, por conta disso, colocaram a Bélgica junto com a Holanda para tirar da influência francesa. Só que começou a ter investimento inglês na Bélgica. Por conta disso, a Bélgica proclama sua independência para sair da Holanda com a ajuda de quem? Da Inglaterra. Né? Ou seja, indústrias belgas tinham o quê? Tinham capital inglês. A França, nós temos um processo de industrialização na França desde a Revolução Francesa, né? Principalmente com Napoleão Bonaparte, que decretou o bloqueio continental. Né? E esse bloqueio continental favoreceu o crescimento industrial francês. É só ir lá na aula de Revolução Francesa, só ir lá na aula de Era Napoleônica, você vai ver isso. Tá? Em outras regiões, nós também tivemos na Rússia, só que a Rússia tem um capital dependente da França, da Inglaterra e da Alemanha, ou seja, a Rússia tem dependência de capital externo. Nós tivemos também no norte da Alemanha e no norte da Itália. Só que lembrando, né, como era começo do século, primeira metade do século XIX, Itália e Alemanha não eram unificados ainda, mas tinha indústria nas suas regiões ali. Os Estados Unidos vai participar da segunda revolução industrial após a Guerra Civil, né, onde o norte industrializado venceu o sul, o sul agrícola. O norte era industrializado e protecionista. O sul era agrícola e livre-cambista. O norte tinha mão de obra livre, o sul tinha mão de obra escrava. E um detalhe, o sul não era mercado consumidor do norte e nem vendia seus produtos para o norte. Então, por conta disso, os Estados Unidos era só no nome, que unido mesmo não era. Tá? Certo? Então, para acabar com essa diferença, nós tivemos a Guerra Civil Americana ou a Guerra de Secessão, que a vitória foi do norte. Tá? No Japão, nós tivemos a Era Meiji, ou Meiji, né, que quer dizer progresso, luz. Né? Para quem assistiu o filme O Último Samurai, né, com Tom Cruise, né, é mais ou menos aquela história ali. Né? O imperador japonês resolveu modernizar o Japão, né, na base da porrada, né, na força, né, e em 35 anos o Japão não só era modernizado, como também estava o quê? Industrializado e virou potência mundial, 35 anos depois. Tá? Nós vamos ter disputa por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Essa corrida colonial vai se dar na África e na Ásia, né, entre as potências industrializadas. Qual é a característica disso? O uso de outras fontes de energia, né, além do vapor. Né, então nós vamos ter o uso do petróleo, que é o motor a explosão, e da eletricidade. Né, ou seja, o vapor não perdeu o domínio, mas vamos ter outras formas de energia. Outras coisas que nós temos são os grandes inventos da época. Né, o telefone, o telégrafo, o motor a explosão, os corantes sintéticos, novos tipos de tecidos, conservantes, produtos de química em geral e latarias. Tá? Tivemos também mudança nos transportes, com trem e barco a vapor. Tá? A mão de obra, o movimento operário fica mais unido, né? Tem uma maior conscientização de classe, né? De luta de classe, né? Influenciado por quê? Influenciado pelas ideologias do socialismo, entre outras. Tá? Nós temos um capitalismo que pode ser definido como cíclico. Né? Ele tem altos e baixos, que são tão temidos. Né? Esses baixos são temidos. Né? Então, o que aconteceu? Na década de 1870, o desenvolvimento eufórico das indústrias parou. Por quê? Porque deu uma recessão em todo o mundo, provocando desemprego devido ao acentuado uso de máquinas. Né? O pessoal começou a usar muita máquina, começou a desempregar os trabalhadores, então como o consumo caiu, olha que idiotice, né? O consumo caiu. Aí, como o consumo caiu, as empresas não tinham para quem vender, começaram a tentar exportar para todo mundo. Né? Não era todo mundo que podia também receber aquilo, então deu uma crise na Europa. Né? Essa crise está ligada ao aumento populacional, que acabou por gerar uma migração europeia para as Américas, né? Principalmente para os Estados Unidos. A crise provocou a falência de várias pequenas e fracas empresas, e as grandes tiveram que racionalizar a produção. Só aconteceu o seguinte, por causa disso, aconteceu o tal do capitalismo monopolista. O que é isso? É a concentração de capital. E onde? Nas mãos de
poucos que criou-se monopólios, né? Aí começam os monopólios, né? Para exportar mais ainda os seus descendentes. Nós temos três formas básicas de monopólio, né? Dessas ideias assim de capitalismo monopolista, temos três formas básicas. Primeiro é o trust. O que é o trust? Trust é um grupo econômico que reúne várias empresas que produzem em várias etapas o mesmo produto. Vamos dar um exemplo. Faz de conta que você é dono da Embraer. A Embraer faz avião. Aí você comprou a Varig voa com os aviões, né? Aí você comprou a Companhia Siderúrgica Nacional, que faz o quê? Que faz o aço, que vai para a Embraer, que é metalúrgica, que vai para a sua companhia de avião, entendeu? Então isso seria um trust, tá? Seria mais ou menos isso. Cartéis. Empresas dependentes entre si, que se unem para controlar preço, qualidade, quantidade de um determinado produto, né? Coloca-se um preço e todo mundo segue aquele preço. Então isso é cartel, né? Elas são independentes entre si, não pode esquecer isso. E os holdings é uma empresa ou um escritório que compra outras empresas, né? Vivendo do seu lucro de produção ou da venda de suas ações, né? Certo? Então geralmente eles são empresas financeiras, os holdings, tá? Eles não produzem nada, tá? Quem produz são as empresas que eles compram, beleza? O que é imperialismo? Bem, o imperialismo, né, surgiu por causa da busca de matéria-prima e de mercado consumidor. É a dominação econômica de um país sobre outro ou uma região. Né? Ou seja, uma definição bem simples do imperialismo seria isso. Né? Então, no caso, todo país que domina outro economicamente ele é um país imperialista. O neocolonialismo é a causa a causa do neocolonialismo foi a expansão do capitalismo para todo mundo, né, que passou a sofrer com a expansão europeia pela busca de novos mercados. Né? Ou seja, tem uma ligação direta com o imperialismo. Né? O imperialismo, além de dominar economicamente, quando ele domina também politicamente essas novas áreas, né, nós temos a formação de novas colônias na África e na Ásia, dando isso o quê? O neocolonialismo. Tá? O primeiro país a se lançar tal política neocolonialista foi a França, né, ao tentar dominar a Argélia em 1830, né, estando esse fato ligado à Revolução de 30, né, com a deposição do Carlos X lá na França. Só que não pode esquecer o seguinte, desde o final do século XIX, a Inglaterra já está dominando a Índia. Tá? Não pode esquecer também isso. Tá? Todos os livros de história colocam que primeiro é na Argélia, mas no final do século XVIII, a Inglaterra, no século XVIII, final do século XVIII, a Inglaterra já está dominando a Índia. Né? Pensando em novos mercados, novas áreas de exploração, esses países começam a tentar dominar terras africanas e asiáticas, sempre pensando em suas riquezas. Né? Surgem então sociedades missionárias e de exploração científica, né? Usada como fachada para o quê? Fachada para explorar essas áreas. Né? Então faz uma expedição científica para conhecer o local e ali já vê a riqueza que tem e que não tem, certo? Tá? Então eles usavam a ciência por conta disso. Né? Então grande parte de coisas que são da antropologia, tudo, é graças ao quê? É graças à vontade de pegar novos mercados. Beleza? É claro que teve luta contra isso, né? E nós tivemos então várias guerras contra isso. Guerra dos Boers, né? a revolta, Guerra dos Boxers, a revolta dos Taipang, né? Os cipaios na Índia, né? Tiveram várias revoltas contra essa dominação. Né? Mas infelizmente os países europeus eram os mais fortes, então não teve jeito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá para os exercícios.